Ribeiro, meus amigos da Super Rádio Tupi, torcida do Vasco de modo especial, foi sobretudo uma vitória de muita raça do Vasco. Se não foi um primor de exibição, não podia ser. O Vasco não tem um primor de time tecnicamente falando, mas tem um time que não se entrega, que não dá folga para o adversário jogar em nenhum momento. É, como se diz hoje em dia, sanguíneo. É um time que persegue o tempo inteiro, gasta o seu gás, deixa todo o seu gás dentro do campo. Não há jogador chupa-sangue nesse time, que fica com a mão na cintura, esperando a banda, vendo a banda passar. Todo mundo se entrega, se dedica. O Maicon e o Léo são dois guerreiros. Eles se dedicaram hoje ao jogo de tal maneira que não perderam uma dividida, uma disputa de bola no alto. Teve lá uma cabeçada do Pedro Raul para fora, longe do gol, uma outra bola, e o time do Corinthians, perdendo de 1-0 logo no início do segundo tempo, o gol saiu aos 9 minutos, começou a fazer desse expediente o seu jogo, a sua tática, bola para a área, chuta de qualquer maneira, da lateral do campo, joga a bola para a área. E os atacantes se matando lá, primeiro Yuri Alberto, depois ele saiu, entrou Pedro Raul, e nada acontecia. E o Vasco mandou no jogo. Os primeiros 10 minutos foram muito bons do Vasco no segundo tempo, até sair o gol aos 9, o gol do Lucas Piton, uma inversão de bola vinda do meio do campo do Praxedes lá para a ponta esquerda. O Piton recebeu e já deixou para trás o seu marcador, que o acompanhava, que na verdade era o Ángel Romero, o número 11, que acompanhava o lateral quando ele vinha para o ataque. Ele deixou para trás, se deparou com o Mateuzinho, todo mundo esperando um cruzamento, que ele fosse buscar o Verrete na área, mas ele mandou um chute cruzado, rasteiro, fortíssimo, e o goleiro Matheus Donelli não conseguiu, caiu, mas não conseguiu chegar. A bola entrou juntinho da trave, aquele chute cruzado da esquerda para a direita, que a bola entra longe do alcance do goleiro, fazendo 1-0. Já desde o primeiro tempo o Vasco merecia. No primeiro tempo o Vasco tinha tido 7 finalizações contra 4 do adversário, pouca coisa, e nem foram grandes oportunidades. Teve uma chance do Verrete, 3 chutes do Adson, que estava jogando bem, criando, ajudando na construção, ajudando na marcação, mas quando se trata de finalizar, ele estava desafinando tremendamente. E olha que foi ele que fez o gol da vitória, dos gols da vitória sobre o Internacional. Mas foi driblando na área e dando de biquinho no canto, fora do alcance do goleiro. Chutar de meia distância, da entrada da área com força, os chutes dele são muito ruins, ou pelo menos hoje foram. E aí desperdiçava. O pouco que o Vasco criava era desperdiçado pelos chutes do Adson. O Verrete muito marcado, tentando fugir da marcação, mas eram 2 zagueiros, Félix Torres e Kaká, tomando conta dele. Ele escapava de um, caía na cerca do outro. Não conseguia chegar na direção do lateral para ficar como o último homem. A bola não chegava nele. Os cruzamentos não foram bons. Hoje o Piton não estava feliz nos cruzamentos e o Paulo Henrique acertou um, mas ele estava pressionado pelo Félix Torres e a cabeçada saiu fraca para o goleiro defender. E, em compensação, ele se mata no campo. O time sai no contra-ataque, não tem para onde jogar, mete a bola lá na ponta esquerda. Sai o Verrete desembalado na corrida, feito um desesperado para alcançar a bola, chega nela, prende a bola, espera o time chegar. Ele tem uma entrega incrível. E ele acho que está transmitindo isso para o time todo. Matheus Carvalho é outro. Esse jogador desde a primeira vez que o vi jogar com a camisa do Vasco, imaginei que ele ganharia a posição em algum momento. Canhoto, que passa muito bem, que sabe driblar, sabe sair jogando, passa bem e tem até um bom chute. Outro dia fez um gol, fez um gol para o time do Vasco. Não é só função principal, mas ele também ajuda nisso. Então faz uma partida muito boa, só que ele tomou um cartão amarelo e aí ficou pendurado, ficou com medo de fazer uma segunda falta, chegou até a fazer, perigosa, perto da área, e aí eu comentei aqui no microfone da Tupi e logo depois o técnico pensou igual a mim. O Rafael Paiva tirou o Matheus Carvalho e colocou o Esforça. Tirou o Hugo Moura e botou o Zé Gabriel. Trocou logo os 2 volantes. Isso aos 33 minutos do segundo tempo. Estava 1-0
0 Vasco. E ali o Vasco já estava começando a se retrair muito, defender o resultado, cedo demais, porque foi aí que o Corinthians começou a tentar gostar do jogo, porque jogar mesmo o Corinthians não jogou nada. É só bola para a área para ver se o Yuri Alberto, o Pedro Raul, no córner os 2 zagueiros acertam uma cabeçada. Mas nada de jogo, de bola bem trabalhada. O Igor Coronado, que é um jogador de boa técnica, o principal jogador deles hoje não jogou, que é o Garro, né? Mas o Igor Coronado tem boa técnica, não conseguia produzir jogadas de tabela, de aproximação para o chute de meia distância, nada disso, era só a bola cruzada na área para ver se os atacantes resolviam. E o Vasco então amarrou bem o jogo e saía nos contra-ataques, poucos. Depois do gol, não há nenhum lance de registro importante de gol nem de um lado nem do outro. Foi acontecer já nos acréscimos, aos 48 minutos, quando o Zé Gabriel sai da área, ele já estava passando um pouquinho mais do meio do campo para tentar segurar a bola no ataque, já na fase de acréscimos, o juiz tinha dado 6 minutos, e aí o Zé Gabriel leva uma bola, e ele percebe que a defesa se abre, ele vai levando. No que ele vai levando, vem um jogador, Matheus Araújo, que faz uma falta por trás dele, o juiz marca, os caras reclamaram, o Pedro Raul veio, falou um monte de desaforo pro juiz, mas ficou por isso mesmo, e aí veio a cobrança da falta. Quem vai bater? É o Verrete? Eu acho que encebou. É o Verrete? Não é? É o próprio Zé Gabriel? Não é? Aparece o garoto Esforça, que tinha entrado pouquinho antes, entrou já no jogo aos 33 também do segundo tempo, no lugar do Matheus Carvalho. Pois ele acerta um chute precioso de canhota no ângulo, bola descaindo, o goleiro Matheus Donelli vai na bola apenas para aparecer na fotografia. Um golaço, uma bola preciosa do Esforça fechando o caixão, e aí o Vasco garantindo a vitória de 2-0. Importante, o Vasco consegue a 3ª vitória seguida. O Vasco consegue 10 pontos em 4 jogos, de 12 possíveis. Empatou com o Botafogo e ganhou do Fortaleza, ganhou do Internacional lá no Beira-Rio e ganha hoje aqui do Corinthians por 2-0. É uma subida sensacional que motiva o time, motiva a torcida pela chegada do Felipe Coutinho. Amanhã o Souza vai ser anunciado, é mais um reforço para o meio de campo. O Vasco precisa incorporar o seu elenco, sim. Vai chegar o Alex Teixeira, já teve uma passagem por aqui, não foi lá muito feliz, mas quem sabe com um novo ambiente, com nova motivação, ele consegue também dar a sua contribuição para essa recuperação do Vasco. E quanto ao técnico, meus amigos, Rafael Paiva, é ele que tem que continuar. Foi ele que tirou o Vasco do atoleiro. Esse mesmo atoleiro onde está, por exemplo, o Fluminense, onde está o Corinthians, onde está o Grêmio, o Vasco estava lá com os técnicos todos que passaram por ali, principalmente com o Ramon, que vai agora para o Corinthians. E ele tirou o time do atoleiro, conhecendo os garotos da base. Hoje lançou o Bruno Lopes, esperto corredor, já lançou o JP, já lançou o Leandrinho, que é muito bom lateral, vai dar muito certo no time do Vasco. Então, ele acertou o time. Não sei o que ele faz, qual é a conversa dele no vestiário, a gente não sabe, não tem ideia. Mas que ele vendeu um peixe muito bem vendido para os jogadores e os jogadores compraram, sem a menor dúvida. Tem a menor dúvida quanto a isso. Então, é ele que tem que continuar. Segue o trabalho. Vai ficar procurando chifre em cabeça de cavalo? Não vai achar. Vamos procurar um técnico estrangeiro, um português, um argentino, um equatoriano. Para com isso. Tem um técnico na casa, aqui na base, que conhece São Januário, conhece a torcida do Vasco e fez, mais do que tudo, fez o time sair do atoleiro. Então deixa ele trabalhar, deixa o Rafael trabalhar, como deixa o Pedrinho trabalhar. O Vasco está indo por bons caminhos para um futuro muito melhor do que o que viveu nos últimos anos.